Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. E quem não tem Bíblia, adquira uma o quanto antes, ou baixe um aplicativo da Bíblia no seu celular, deixe o celular no modo silencioso e acompanhe aí a leitura da Bíblia Sagrada, que é também conhecida como a Palavra de Deus. E a maneira mais fácil de ouvir a Palavra de Deus, é ouvir a voz de Deus, é tendo e lendo a sua Bíblia. Sem espiritualizar, né? Porque a gente, às vezes, tem uns crentes que gostam de espiritualizar tudo. Para que espiritualizar as coisas, né? É tão fácil ler a Bíblia que Deus fala. 1 Samuel capítulo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Subia este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dobrada, porque ela a amava, ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, me perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém? Até aqui. Queria que você olhasse para essa pessoa linda que está do seu lado e perguntasse para ela: por que você chora? Diga para ela: por que você não come? O tema da mensagem de hoje é: por que nós choramos? Por que que a gente chora? Quem se atreve a responder a pergunta? Por que que a gente chora? Eu comecei a escrever, quando eu ia começar a escrever, minha mãe chamou o pastor: Cristian, você está atrasado, já está na hora da gente ir para casa da Tijuca. Aí eu não escrevi nada, estou só eu aqui e a Bíblia, né? E o Espírito Santo. Aleluia. E por que que a gente chora? Primeira resposta, eu acredito que deveria ser porque nem sempre Deus diz sim para os desejos da nossa alma. A palavra de Deus diz, né? A irmã Gabi uma vez ministrou aqui, Salmo 37 diz, né? Eu ministrei aqui também. Agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração.
No caso dessa passagem bíblica aqui, o desejo do coração de Ana era ter um filho. Ela disputava o casamento com uma outra mulher de Eucana, chamada Penina. Naquela época, algumas famílias, tinham esse procedimento, de muitas vezes o marido ter mais de uma mulher. Mas Deus nunca planejou que fosse assim. Deus nunca estabeleceu isso, nem na lei, que um homem pudesse ter duas mulheres. O plano original de Deus para o homem é um casamento só, uma mulher só. Mas aqui, naquela época, ainda era permitido e algumas famílias praticavam. Nesse caso aqui, Eucana tinha duas mulheres. E uma lhe dava filhos, a outra não podia ter filhos, era estéril. A Bíblia vai dizer que Eucana amava mais a estéril, que foi a sua primeira esposa, a Ana. No entanto, ela não podia lhe dar filhos. E por que não podia dar filhos? E as mulheres na época eram consideradas amaldiçoadas. Uma mulher que não gerava filhos, que não reproduzia, ela era considerada muitas vezes uma pecadora, ela era discriminada. Por que não dá filho? Por que não reproduz? Por que não frutifica? A gente canta, ainda que a figueira não floresça, e o produto da oliveira minta, não haja gado no curral, não haja fruto na vide, eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Mas é fácil se alegrar quando não se tem um filho, quando não se está conseguindo produzir, quando não está tendo frutificação? Eu diria que não é fácil. E foi o caso aqui de Ana. Ana estava triste porque ela não podia ter filho. Assim como Ana estava triste porque ela queria muito ter um filho e ela não podia ter, ela era estéril, cada um de nós aqui tem desejos do coração que até o prezado momento talvez ainda não tenha sido realizado. Mas isso não significa que Deus não pode fazer. Porque a gente acabou de dizer que Deus concede os desejos do coração. Deus realiza sonhos. Só que tem um detalhe. O grande problema da humanidade é uma palavrinha chamada aprender a esperar. Como nós temos dificuldade, pastora Márcia, de aprender a esperar? Por que somos tão ansiosos? Por que a nossa geração, eu digo que é a geração da ansiedade? Porque em toda a história da humanidade nunca se ouviu falar tanto em remédios para a ansiedade, ansiolíticos, ou antidepressivos. Por que se toma tanto remédio para a ansiedade? Por que tem tanta gente que precisa faz terapia, psicólogo, psiquiatra, Por quê? Porque é uma geração ansiosa. A nossa geração tem dificuldade de esperar. Deus pode, e eu quero profetizar que vai realizar todos os nossos sonhos que estejam em linha com o coração dele. Porque essa semana Deus ministrava no meu coração. Muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal. A palavra de Deus diz em Tiago: vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para gastar nos vossos deleites e prazeres. Então, às vezes, tem desejos do nosso coração que não estão alinhados com o coração de Deus. Aí você pede, você parte, você busca, mas não vem a resposta, não vem. Por quê? Porque Deus não quer nos dar aquilo. Aí a gente fica triste. A gente fica triste com Deus, fica magoado, fica zangado. Mas quem é o culpado? Deus é culpado? Não. O culpado sou eu que estou pedindo errado. Deus ministrava no meu coração essa semana que nós podemos ter sonhos. Todo tipo de sonho. Eu tenho na minha casa até um quadro de sonho. Naquele quadro de sonho tem sonhos espirituais e tem sonhos físicos, materiais. Mas eu sei, eu não saio falando para ir para as pessoas, mas eu sei perfeitamente na minha mente que os sonhos materiais são consequências dos espirituais. Então eu tenho consciência disso.
A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, se você priorizar as coisas espirituais, se você priorizar os sonhos espirituais, os materiais é uma consequência. Agora, tanto o sonho espiritual como o sonho material, todos eles têm um tempo de realização. Deus prometeu para Abraão: sai da tua terra, para um lugar que eu te mostrarei, da tua descendência eu farei como as estrelas do céu, como as areias do mar. Só que levaram 25 anos para Abraão ter um filho da promessa chamado Isaac. Não foi 25 dias, e nem 25 meses. Foram 25 anos. E aí? E se Deus tirasse algum de nós aqui para Abraão? Então, amados, muitas vezes a gente chora. Na maioria das vezes nós choramos. Por quê? Primeiro, porque a gente tem dificuldade de esperar. Segundo, porque Deus nem sempre diz sim para os nossos pedidos. Nós temos um monte de pedidos. E não tem problema, você pode pedir. A Bíblia manda pedir. É Deus que disse: pedi e dá-se-vos-á. Buscais e encontrarei. Então continua pedindo, continua buscando. Mas também tira um tempo, nós precisamos tirar um tempo, para de tempos em tempos fazer, de tempos em tempos, conversar com Deus e perguntar: Senhor, os meus sonhos estão alinhados com os teus sonhos? Os pedidos que eu estou fazendo estão de acordo com a tua vontade? Ou será que muitas vezes os meus pedidos não são egoístas? Será que os meus pedidos muitas vezes é só para... estou pensando só em mim? Uma coisa que eu aprendi é que Deus é um Deus coletivo. Lembra que a gente estava falando da comunhão, da união agora há pouco, né? Então Deus é um Deus coletivo. Deus, tudo que Ele quer dar para nós, precisa estar alinhado com o coletivo. Se Deus quer me prosperar e quer me abençoar, não é para mim ficar rico ou muito próspero. Essa é a prosperidade, ela tem um propósito coletivo. Deus não quer fazer só uma pessoa vai prosperar, só uma pessoa vai crescer, só uma pessoa vai romper. Não, Deus é coletivo. Deus é Deus da família. Deus, Ele se preocupa com todos, com tudo e com todos. Então, se Deus me entrega algo, é para abençoar o reino, é para abençoar o corpo. Então, Ana, quando ela ia, juntamente com o seu marido, até a cidade de Siló, uma vez por ano eles iam lá, na verdade é cada três vezes por ano, né? Segundo as festas bíblicas, segundo a tradição, eles tinham que ir pelo menos 3 vezes ao ano, né? Sacrificar a Deus, né? Naquela ocasião eles iam até a cidade de Siló, onde aconteciam, segundo aqui os teólogos que eu estudei, acontecia a festa dos tabernáculos, que coincidentemente nesse exato momento que nós estamos aqui, lá em Israel, está acontecendo a mesma festa, a festa dos tabernáculos. E eles iam, né? E Ana, quando ia acompanhada do marido, ela fazia esse pedido: eu quero ter um filho. Se a gente for ler na sequência do texto, a Bíblia vai dizer que Ana, ela faz um voto e ela pede para Deus, ela declara para Deus que se Deus desse a ela um filho, ela ia consagrar esse filho para Deus todos os dias da vida dele, para que ele pudesse servir a Deus. Aí eu pergunto para você: esse tipo de pedido está alinhado com o coração de Deus? Sim ou não? Sim. É um pedido egoísta? Sim ou não? Não. Ela fez um propósito. Senhor, eu não estou pedindo para mim. Eu não quero apenas ter um filho. Eu quero ter um filho, mas porque eu tenho um desejo de ter um filho, mas eu vou dar esse filho para ti. Eu vou consagrar ele para ti e eu quero que ele glorifique o teu nome. O que aconteceu? Deus concedeu o desejo do coração de Ana. Mas Deus concedeu o desejo do coração de Ana porque ela fez um pedido que estava alinhado com o coração de Deus. Mas muitas vezes, amados, nós fazemos pedidos que não estão alinhados. E aí, não vem o sim de Deus. Nós choramos, a pergunta foi inicial: por que a gente chora? Por que a gente chora? Por que a gente chora?
A gente chora por tanta coisa, né? A gente chora porque não conseguiu fazer uma viagem que a gente queria. A gente chora porque nem sempre a gente tem a atenção das pessoas que a gente gostaria. A gente chora porque os nossos sonhos se frustram. A gente chora porque muitas vezes é mal compreendido. A gente chora porque muitas vezes a gente é apunhalado pelas costas. A gente chora porque às vezes alguém faz o mal para a gente. A gente chora porque as pessoas não entendem a gente e o momento que a gente está vivendo. Por tantas coisas a gente chora. Mas quando Deus me deu essa mensagem, o Espírito Santo fixou os meus olhos nessa frase de Eucana. Eucana disse para a sua esposa Ana: não que sou eu melhor do que 10 filhos? O marido dela achava que ela não tinha motivo para chorar, tia Nádia, porque ele era melhor do que 10 filhos. Ela estava chorando porque ela queria ter um filho. Mas o marido dela, ele achava que ele era melhor do que 10 filhos. E quando eu botei o meu olho nesse versículo, amados, na hora o Espírito Santo falou comigo. Se Eucana, ele achava que ele era melhor do que 10 filhos, na mente dele, eu pergunto para você na noite de hoje, e Jesus é melhor do que quantos filhos? A palavra que Deus me deu para ministrar aqui na noite de hoje é só lembrar a todos nós aqui que o amor de Deus é suficiente. Que a graça dele é suficiente. Paulo, certa feita, São Paulo, o apóstolo Paulo, muito conhecido na Bíblia, ele orou a Deus 3 vezes, fazendo um pedido para Deus. Só que o pedido de Paulo foi negado na primeira, foi negado na segunda e foi negado na terceira. Você ficaria feliz com Deus se Deus dissesse 3 não para você seguido, consecutivo? Você faz um pedido para Deus, Deus responde não. Aí você pede de novo, Deus responde não. Você pede a terceira vez, se você perseverando, e Deus responde não. E aí? Dá para ficar feliz? E o que Deus disse para Paulo? A minha resposta é não, porque a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, amados, muitas vezes o melhor de Deus para mim vai ser o não. E Deus deixou claro para Paulo que a graça dele é suficiente. E quando a irmã começou aqui o culto ministrando sobre fé, eu pedi ao Espírito Santo para me responder o que a minha mensagem, a mensagem que Deus me deu para compartilhar aqui, ela tem a ver com fé. E aí Deus me respondeu. Se nós acreditássemos, se a gente tivesse fé de verdade, que a graça de Deus nos basta, que o amor dele é suficiente, olha, nós não viveríamos tão tristes como a gente fica triste de vez em quando. Se a gente fica triste, muitas vezes é porque nós não acreditamos que o amor de Jesus é suficiente. Me desculpe dizer, irmãos, isso é para mim também, porque Deus falou isso comigo aqui no comecinho do culto. Nós não acreditamos. Essa é a verdade. Porque se a gente acreditasse, a gente não ia ficar argumentando com Deus, não ia ficar degladiando com Deus, não ia ficar chateado com Deus. Alguém aqui já ficou chateado com Deus? Eu já fiquei. Eu já precisei liberar perdão para Deus. E não foi só uma vez, não. E não tem nada errado, você é ser humano. Né? Só que Deus ministrou no meu coração. Muitas vezes nós ficamos amargurados, ficamos tristes, ficamos abatidos, que a gente não acredita que esse amor é suficiente. E sabe por que a gente não acredita? Porque a gente investe pouco tempo para buscar estar nessa presença de Deus, para buscar esse amor. A palavra de Deus diz que o amor dele é melhor do que o vinho.
O amor dele é melhor do que vinho. O salmista Davi disse: um dia na tua presença, um dia nos teus atos é melhor do que 1000 fora. Então o problema é que às vezes a vida cotidiana que a gente vive, eu pregava isso na minha célula, acho que foi ontem à noite, que a palavra que eu mais ouço nos últimos meses, nos últimos anos, é a palavra correria. Alguém aqui já escutou a palavra correria nos últimos meses? Então, todo mundo vive uma correria. Então, uma correria, e ninguém mais para Deus. Ninguém mais para. Ontem à noite eu preguei na célula sobre a dracma perdida. E aí Deus me deu 7 dracmas. E uma dracma foi a dracma do meu devocional. Quem aqui está com o teu devocional em dia? Quem aqui todo dia para um tempo para buscar Deus, para meditar na palavra dele, para ter intimidade com ele? Se eu não paro para Deus, amados, como é que eu vou me sentir amado por ele? Como é que a graça dele vai ser suficiente? Não vai. Eu só vou me sentir amado por ele, eu só vou me sentir completo por ele quando eu investir tempo. Quanto mais tempo eu invisto para estar com ele, para me relacionar com ele, para ouvir a voz dele, para ter comunhão com ele, ele faz eu me sentir amado. Ele faz eu me sentir amado. Uma das maiores dores do ser humano atual, que a Bíblia é um jornal atual, né? É exatamente a dor de Ana. Sabe qual que era a dor de Ana, amados? A dor de Ana, eu acredito que a maior dor de Ana, pastora Márcia, não era só o fato dela não ter um filho. A maior dor dela era a provocação de Penina. A maior dor dela era ter uma outra mulher do lado dela que ficava provocando, irritando e incitando ela ao ciúme. Imagina alguém aqui que é casado, você que é casado, a mulher que é casada com um homem, imagine que teu marido tivesse uma outra mulher. E você que é homem, imagine que a tua mulher tivesse mais um homem. É difícil de imaginar isso, né? E aí aquela outra pessoa fica ali o tempo todo te irritando, o tempo todo te constrangendo, o tempo todo, eu tenho filho, você não tem. Eu sou producente, você não é. Eu dou muitos frutos, você não dá. Isso é terrível. Eu, por exemplo, que sou pastor de um ministério que se reúne na minha casa, tem menos de 15 pessoas. Se eu começar a olhar para os pastores que têm ministério de 500 membros, 1000 membros, 2000 membros, e eu começar a olhar para isso, eu vou entrar em depressão. E entro em depressão. Por quê? Porque o diabo está o tempo todo lá, você tem algum problema. Você deve ter algum defeito, a tua pregação deve estar errada, ou você nasceu para dar errado, porque cadê a multidão? E eu faço uma pergunta: e se Deus quiser que o meu ministério seja pequeno? E aí? E aí? Será que todos têm que ser grandes? Será que toda a família tem que ser com 10 filhos? Será que todo o ministério tem que ser grande? Eu não sei, amados. Eu quero crescer, eu quero multiplicar, mas a nossa vida está na mão de Deus. Vai acontecer o que Ele quer. Porque nem todos nós fomos criados com o mesmo propósito. Tem gente aqui que foi criado para uma coisa que não é o que o teu vizinho acha que tem que ser. E não é o que teu marido acha que tem que ser. E não é o que tua esposa acha que tem que ser. E talvez nem é o que teu pastor acha que tem que ser. Porque as pessoas estão tentando... Eu já preguei sobre identidade aqui uma vez que eu tive aqui. Né? E esse mover da identidade, ele ressuscita toda vez que eu estou aqui. Né? Diz que Deus quer sacramentar, como diz o italiano, isso na nossa vida. Nós não somos o que as pessoas querem que a gente seja. E nós não somos também o que as pessoas dizem que nós somos. Nós somos aquilo que Deus nos criou para ser. E nós vamos precisar aceitar isso. Eu vou precisar cavucar, buscar na fonte para descobrir o que Deus tem para a minha vida, o que Ele me criou para ser, e eu vou me realizar com isso. Se o ser humano quiser que eu seja uma outra coisa, esquece, deleta, porque eu vou ser feliz fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer.
Eu não vou ser feliz, eu garanto para você, fazendo o que os outros querem que eu faça. Se não foi isso que Deus criou. Então, tem pessoas aqui que vão multiplicar, vão ganhar muitas almas para Jesus. Mas outros vão ser usados por Deus para consolidar essas almas que foram ganhas para Jesus. E não tem nada de errado. Porque Deus criou um diferente do outro. Na igreja, um planta, o outro rega, mas nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma. Deus é que dá o crescimento. Você pode aplaudir o Senhor? Então é assim. A gente chora porque muitas vezes a gente não está conseguindo ser o que as pessoas querem que a gente seja. Aí a gente chora. E às vezes o que as pessoas querem que você seja está bem distante do que Deus criou você para ser. Aí você chora porque você olha no Instagram da sua amiga, você não tem o cabelo que a sua amiga tem. Você não tem a cor do olho que a sua amiga tem. Você não tem o formato da boca que o seu amigo tem. Você não tem o corpício do formato que aquela pessoa lá, aquela atriz tem. Aí você fica se comparando e você se sente mal. Você se sente inferior. Agora, por que isso? Porque eu não estou me aceitando como Deus me criou. E por isso o motivo da infelicidade. Por isso a gente chora. Porque eu não me aceito como Deus me fez. E isso é pecado. Isso é pecado. Eu preciso me arrepender disso. Eu preciso me aceitar como Deus me fez. Eu preciso me aceitar para aquilo que Deus me fez. Quantos estão entendendo? Eu preciso me aceitar. Eu preciso começar a me olhar no espelho e dizer: espelho, espelho meu, eu sou lindo. Eu sou linda. Com esse cabelo aqui eu sou lindo. Claro que você pode ir lá no salão de beleza, dar um retoque, né? Pode, se quiser botar uma tinta, bota tinta, não tem problema, né? Principalmente se já está mudando a cor. Bota tinta, não tem problema. Minha esposa faz estética, né? Eu quero fazer uma sobrancelha, faz a sobrancelha, não tem problema. Cuidar da tua autoestima, cuidar da tua autoimagem não é pecado, eu te garanto. Então, você que é marido aí, bora dar dinheiro para tua mulher ir para o salão. Vamos abrir essa carteira. Vamos abrir essa carteira, vamos abrir essa mão e vamos investir na mulher. Né? Para ela ir no salão, fazer a unha, manicure, pedicure, cabelo, tudo. Isso não é pecado, eu te garanto. Mas eu preciso me aceitar como Deus me fez. Amém? Com essa cor de olho, com esse cabelo, com essa boquinha aí. Se tem alguém aqui que é solteiro, ou é solteira, quer casar, ou pensa em casar, não casou ainda, pode ter certeza. Eu já aprendi quando era criança, cada panela tem sua tampa. Então, cada canela tem a sua tampa. Se você ainda não achou a sua tampa, fica tranquilo, no tempo certo a tampa aparece. Porque a pessoa que Deus criou para você, ela vai te completar. E ela vai te amar. Amados, a minha mãe disse que meu tempo está acabando aqui, mas eu não quero esquecer de dizer, se tem uma pessoa nesse mundo que me ama, apesar das minhas defeitos, né? Uma delas é a minha mãe, eu acredito, ela falou em público, então ela não está mentindo, né? Que ela ama os 4 filhos, mas uma outra é a minha esposa, né? A minha esposa, irmãos, esse ano a gente vai completar dia 6 de outubro. 6 de outubro, começamos a namorar em 96. Quem que é bom de matemática aí? 1996 para 2023. Oi? 27. 27 anos? Não. 1996, 2023, 27 anos. 27 anos juntos, que ele começou a namorar. 27 anos. E só dura, um relacionamento dura 27, dura 30, dura 40 quando tem amor. Se não tiver amor. Então aquela lá, a minha esposa Patrícia de Jesus, essa me ama com todos os meus defeitos, né? Tem hora que dá uns piti assim, né? Deus do céu, quando é que ele vai mudar nessa área? Né? Mas aí daqui a pouco a minha esposa, se ela tem um dom, é o dom de perdoar. Passa 5 minutos, ela já se acalmou, já ficou tranquila, já perdoou, pronto, já é passado. Né?
Mas amados, vamos ficar de pé. Mas o amor da mãe é maior do que o da esposa. Quer dizer que o amor da mãe é maior. É a guerra, né? Penina e Ana, né? Quem ama mais? Pastora Márcia vai colocar uma música. E eu queria lembrar você, feche seus olhos. Essa letra dessa música vai falar com você nessa noite. Queria que você prestasse atenção na letra dessa música. Se você está forte, se você está fraco, se você está de pé ou caído. Se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, que seria de nós? Deus te amou tanto que entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. O Senhor quer te lembrar nessa noite que Ele te ama e que o amor dele é melhor do que tudo, o amor dele é suficiente. Tudo que nós precisamos é experimentar esse amor. O Senhor me trouxe aqui para te lembrar nessa noite que Ele te ama. Apesar das tuas fraquezas, Ele te ama. Apesar das tuas limitações, Ele te ama. Apesar das tuas dificuldades, Ele te ama. Apesar dos teus erros, Ele te ama. Nada pode nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus. Nem a tribulação, nem o perigo, nem a espada, nem anjos, nem a fome, nenhuma criatura do presente ou do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do seu amor. Ô querido, aguenta firme. Deus continua realizando os desejos do coração. O fato dos teus desejos ainda não terem se cumprido e o fato de alguns sonhos ainda não terem se concretizado na tua vida não significa que não vão se realizar. Mas existe um tempo determinado para todas as coisas. Enquanto a promessa não se cumpre, enquanto o sonho não se realiza, fica firme.
Não desista. Não desista. Não desista. Agarra firme na mão do Senhor teu Deus, que nessa noite te diz: meu filho, não temas. Eu te ajudo. Minha filha, não temas. Eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu te fortaleço. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Eu sou contigo. Aleluia. O Senhor é aquele que nos toma pela mão e Ele vai nos ajudar a alcançar todos os sonhos e promessas que Ele mesmo colocou dentro do nosso coração. Mas enquanto não se completa, enquanto não se cumpre os sonhos, aguenta firme, espera no Senhor, sem esquecer que o amor dele é suficiente, a graça dele é suficiente. Ele é muito melhor do que 10 filhos, Ele é muito melhor do que 20 filhos, Ele é muito melhor do que qualquer coisa que esse mundo tenha para dar. Ele é suficiente, Jesus é suficiente. Com o amor de Deus e Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém? Você pode dar mais uma pausa ao Senhor Jesus?